Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Gente do céu, olha esses cabelos aí, ó. Meu pai, que cabelos maravilhosos. Tem uma amiga minha que tá falando assim, olha, a Jennifer Lopes. Eu aguento. Mas é sério, gente, tô curtindo esses cabelos loiros aí. Quero te dar boa noite, gente linda. Geralmente eu venho falar com vocês aí no período da manhã, né? Mas hoje eu quero dar uma boa noite para vocês. Eu quero falar hoje no coração de vocês uma coisa que tem tocado o meu coração. Esses dias atrás eu escrevi um livro chamado O Verdadeiro Significado do Deserto, e uma frase que me tocou bastante nesse período que eu estava escrevendo esse livro foi: você tem fé? Gente, eu me considero uma pessoa de fé, uma mulher de fé. E você? Você se considera uma pessoa de fé? E aí, conta aí pra mim. Conta aí pra mim, Gabriela, se você tem fé. Rosilene, fala aí pra mim se você tem fé. Anne, fala pra mim aí se você tem fé. Você se considera uma pessoa de fé? Andréa, fala pra mim aí, você é uma mulher de fé? No que se baseia a sua fé? Você poderia me dizer no que a sua fé está baseada? Ó, a Andréa escreveu sim. Então vamos lá. Falar que a gente tem fé é o quê? Ó, a Rosilene escreveu sim, a Andréa escreveu sim e a Rosilene escreveu tenho fé. Mas essa tua fé, a Anne escreveu aleluia. Ó, a Rosilene escreveu baseada no amor do Pai. Exatamente isso. Hoje nós vamos entender o que é essa fé e no que ela está baseada, no que ela está fundamentada. No que a sua fé está fundamentada. E uma coisa que o outro dia eu falei para uma pessoa e eu fui bem impactada. Ó, a Anne falou assim, ó: mudar a minha realidade de hoje. Essa Anne tá demais, hein? A fé da Anne está fundamentada na mudança da realidade de hoje, do agora. Parabéns, é exatamente isso que eu vou conversar com você esses minutinhos que eu tô aqui. Porque se a sua fé, aquilo que você já leu lá em Hebreus 11, que fala assim, que as coisas que ainda não são, as coisas que hão de ser, as coisas que serão, ou seja, as coisas que você acredita do seu futuro, as coisas que estão lá no seu futuro. Hebreus 11 fala assim: eu preciso crer que as coisas que são lá do meu futuro, elas precisam atuar no meu hoje. Elas precisam atuar no meu agora. No meu agora. Essas coisas precisam atuar no meu agora. E eu quero saber, fala pra mim aí, será que você poderia me dizer numa coisa que você acredita? Numa coisa que você acredita que faz parte do seu futuro, mas essa mesma coisa está interferindo no seu agora? Outro dia eu falei para uma amiga minha assim: você tem fé? E ela respondeu: sim, claro. Uma pergunta até que óbvia, né? Eu falei: por que você não usa? E será que eu podia fazer essa mesma pergunta para você essa noite? Você tem fé? E se você tem fé, por que você não usa? Você tem fé? E se você tem fé, por que você não usa? Ou será que você está usando a sua fé? Agora escreve aí para mim, como você está usando a sua fé? Como você está usando a sua fé? Se você tem fé. Essa manhã eu estava estudando e eu estava percebendo o quanto essa nossa fé precisa atuar no nosso dia de hoje. E
eu estudei muito nos livros, estudei muito falando assim, você é o resultado do seu passado, você é o resultado das suas crenças, você é o resultado da sua história. Mas eu posso falar que esse estudo, essas frases que falaram que você foi determinado pelos traumas, pelas suas crenças, por aquilo tudo que você passou durante os seus anos, durante a sua história, deixa eu te falar, o seu passado não pode gerenciar o seu presente. Eu vejo mais ou menos um século de história onde os livros estão voltados nessa afirmativa, onde os livros falam que você é o fruto do seu passado, que você é o fruto dos seus traumas. Só que eu tô aqui para falar para você, não para aí a sua história. Você não pode ser o fruto do seu passado. Você não pode ser o fruto da sua história. Porque se você for o fruto do seu passado e você for o fruto da sua história, você está deixando de lado a fé. Você está deixando de lado aquilo que você deseja no seu futuro, aquilo que você deseja não interagir no seu agora. Então eu estou aqui nessa noite para falar para você que quem deve determinar o seu presente. Vou deixar essa pergunta aí por um pouco. Quem é que deve determinar o seu presente? Como que você determina o seu presente? Por um período da história nós vemos os livros falando e os estudos falando que era o passado que determinava o teu presente. Mas agora eu estou perguntando para você, quem determina o seu presente? Quem determina o seu presente? Quem é que precisa determinar hoje o seu presente? A Cissa escreveu ali, eu mesmo. Exatamente, Cissa, é você. Só que quando você determina o seu presente, Cissa, você determina o seu presente baseada naquilo que aconteceu com você através da sua história? Porque eu tenho certeza que você está vivendo histórias hoje, você está vivendo momentos hoje que foram exatamente o seu passado que ditaram para você, que foram regras do seu passado. A Andréia escreveu assim, minhas ações no agora. A Andréia, ela escreveu, eu e as minhas ações no agora. Então, Andréia, eu vou falar que está quase perto daquilo que eu quero hoje mostrar para vocês. Hoje eu quero abrir um leque para vocês olharem que o seu presente e as suas ações do agora, elas precisam serem determinadas por algo. As suas ações de hoje, eu determino o meu presente baseado no que Deus diz ao meu respeito. A Patrícia escreveu isso, que ela determina o presente baseado no que Deus diz a seu respeito. Mas vamos lá, Patrícia, esse presente que Deus diz é sobre o seu passado ou sobre o seu futuro? A Cissa, vem o passado, mas eu preciso viver agora. Viver em Deus me faz forte. Nós estamos quase. Mas hoje eu vou trazer uma coisa para vocês que vocês nunca ouviram de ninguém. Hoje eu vou trazer uma abordagem tão diferente para vocês olharem a vida de vocês e a realidade de vocês. Eu estou escrevendo um novo livro e esse novo livro se chama A Mulher que Faz Chover. E vai ter até coautoria, tá? Vai ter coautores escrevendo junto comigo. Gente, quando eu falei esse nome, esse título, vocês não parece um título de best-seller? A Mulher que Faz Chover? Parece um título de best-seller, né? A Mulher que Faz Chover. Esse é o livro que eu estou escrevendo agora. Acabei de escrever o verdadeiro significado do deserto. Escrevi ele faz acho que umas 3 semanas.
ou mais, acho que umas 4 semanas por aí, faz que eu escrevi ele. E eu estou escrevendo A Mulher que Faz Chover. Paty, não tem um som de best-seller? Não parece um best-seller? Parece um best-seller esse nome desse livro. E eu vou explicar para vocês um dos segredos da mulher que faz chover. Um dos segredos da mulher que faz chover eu vou explicar nessa live de hoje. Nessa live de agora. Então vamos lá, a pergunta que eu fiz é: quem deve determinar o seu presente? Quem deve determinar o seu presente? Olha, isso aí, Cissa. Então vamos lá. Eu falei para vocês que a psicologia e vários estudos até científicos determinaram durante um século inteiro, que nós éramos as somas dos nossos traumas, nós éramos as somas das nossas histórias, que nós éramos a soma de algo que nós aprendemos dos nossos pais, algo que nós vivíamos ciclos repetidos. Então nós passamos praticamente um século estudando isso daí. Nós somos fruto daquilo que a gente aprendeu, nós somos o fruto do meio, nós somos o fruto das crenças, nós somos o fruto dos bloqueios emocionais, dos nossos traumas e tudo isso. Então, nós voltamos o olhar para o passado, voltamos o olhar para essa conexão aonde nós precisamos entender essa criança interior e reconectar essa criança interior com o agora. Praticamente a psicologia, a teologia, a sociologia, ela procurou fazer isso. A antropologia, ela procurou fazer isso. Ela procurou um problema lá atrás, lá no passado, e por causa desse olhar para o passado, desse olhar para o problema, eu precisava olhar para a minha história, e eu precisava olhar para a minha criança, e eu precisava olhar para a minha adolescência, eu precisava olhar aonde que estavam os fragmentos dessa desconexão? Aonde estavam esses fragmentos? Aonde estavam esses fragmentos? Aonde que eu me perdi? E vou até citar um versículo que a Bíblia fala assim: lembre-te de onde caístes. Gente, isso é um segredo assim, incrível, que toda vez que você se lembra de onde você interrompeu esse fluxo de amor, você encontra um problema para você resolver na sua história. Você encontra uma fração onde você precisa consertar, algo que você precisa reconectar. Então, quando eu olho para esses estudos, eu falo assim: verdade, eu realmente preciso dar voz para minha criança interior. Mas deixa eu falar para você. Você vai andar por esse caminho, tá? Você vai andar por esse caminho de conexão com a tua criança interior até um determinado momento. Até um determinado momento onde você vai encontrar a sua mulher, aonde você vai encontrar a nova versão da menina. Então, é sim extremamente importante você olhar para a sua criança. É sim extremamente importante você dar ouvido a esses traumas. É sim extremamente importante você dar atenção para os seus bloqueios e para as suas emoções. Sim. Só que isso vai te levar até um determinado lugar. Depois desse lugar, depois que você conectar com essa criança, depois que você sarar essas dores emocionais, depois que você fizer esses desbloqueios, depois que você entender o que aconteceu com você, você vai precisar de um olhar de adulto. Você vai precisar de um olhar de uma mulher adulta. Você vai precisar de um olhar de um homem adulto. Então, só a conexão com a criança não vai mais fazer sentido para você. Só você entender as suas dores e tudo aquilo que você passou não vai mais fazer sentido para você. E daí você vai precisar do quê? Você vai precisar do seu
adulto. Você vai precisar dos seus valores e os seus princípios bem estabelecidos, bem fundamentados. E daí sim eu posso fazer essa pergunta: quem deve determinar o seu presente? E daí, se eu consigo olhar, se eu volto o meu olhar com uma maturidade emocional, quando eu desperto em mim essa maturidade emocional, quando eu afloresço em mim essa maturidade emocional, eu consigo determinar o meu presente. E hoje eu vou contar para vocês baseado no que você precisa determinar o seu presente. No que será que você pode fundamentar o seu presente? No que será que você pode determinar o seu presente? Me lembro de que alguém respondeu aqui falando assim: eu determino o meu presente baseado naquilo que o Senhor fala sobre mim. Tá, ok, eu entendi o que você quis dizer, mas eu quero perguntar para você: o que o Senhor diz sobre você faz parte do seu passado ou faz parte do seu futuro? Aquilo que você diz a respeito de você faz parte do seu passado ou faz parte do seu futuro? Como é que eu, Alvina, hoje vivo o meu presente? Como que eu determino quais são as decisões que eu tenho que tomar hoje? Como eu determino as minhas decisões? Aonde estão fundamentadas as minhas decisões? A Iman colocou que eu sou filha amada. Isso, exatamente. Mas essa filha amada, ela tem um destino, Iman. E qual é esse destino da filha amada? Iman, aonde você vai estar daqui a 10 anos? However, aonde você vai estar daqui a 10 anos? A Patrícia escreveu: eu devo viver como se já fosse agora aquilo que eu quero viver. Patrícia, aonde você vai estar daqui a 10 anos? Aonde você vai estar daqui a 10 anos? Que roupas você... viver o Espírito de Deus, viver a fé, a Cissa escreveu. Ok, Cissa, mas como é viver o Espírito de Deus? Como é viver essa fé? O teu cérebro, ele precisa de coisas concretas para ele poder buscar coisas concretas. A Patrícia escreveu: não sabemos. Esse é o teu problema. Você não saber aonde você vai estar daqui a 10 anos causa uma crise existencial em você. E exatamente por isso, muitas vezes, você vai estar estagnada. Exatamente por isso, por você não saber aonde você vai estar daqui a 10 anos, qualquer coisa serve hoje. Exatamente porque você não sabe onde você vai estar daqui a 10 anos, você não toma decisões assertivas no seu presente. Você precisa, agora eu vou falar, anota aí, você precisa tomar as decisões do presente, hoje, agora, baseado numa imagem daqui a 10 anos. Você precisa estar determinando as suas ações hoje, olhando para uma imagem de futuro daqui a 10 anos. E agora eu consigo responder a pergunta ali que a Patrícia escreveu. Quem deve determinar o seu presente? O seu futuro deve determinar as suas decisões de hoje. O seu futuro
O seu futuro precisa determinar as suas atitudes hoje. Sonágila, o seu futuro precisa determinar as suas decisões hoje. Você precisa ter uma imagem de você daqui a 10 anos e por causa dessa imagem que você criar, você precisa decidir hoje se aproximar um pouco mais daquela imagem. Todas as decisões que você tomar baseado naquela prospecção que você teve de futuro, elas vão te trazer alegria. O seu futuro. Exatamente, Patrícia. O seu futuro precisa determinar o que você vai fazer hoje. Nós somos exponenciais. A exponencialidade está em nós. Sonágila, para você viver em um lugar de muita prosperidade, você vai ter que ter atitudes hoje para criar essa prosperidade. Se você não tiver atitudes hoje para criar essa prosperidade, você não se aproxima dessa prosperidade, entende agora? A imagem que você colocar para daqui a 10 anos, ela precisa determinar hoje o que você vai fazer. Lembra que eu estava com o cabelo super preto semana passada? Eu não queria ficar com o cabelo preto. Então, se daqui a 10 anos eu quero estar linda, com o cabelo super vibrante, eu já vou começar a viver hoje. As decisões de hoje, Ima, são extremamente necessárias para você estar lá vivendo o seu futuro. Ó, Cissa, você precisa se amar hoje, porque talvez senão você nem vai ter futuro. Se você não se amar hoje, não se cuidar de você hoje, talvez você nem tenha futuro. Nem esteja aqui daqui a 10 anos. Então, você precisa ter uma picture, você precisa ter uma fotografia mental do seu futuro, e essa fotografia mental do seu futuro precisa estar de encontro com as suas decisões de hoje. Por exemplo, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ter um corpo sarado, elas não vão poder começar daqui a um tempo fazer isso, fazer dieta e cuidar do corpo. Elas vão ter que começar hoje a cuidar do corpo. Elas vão ter que começar hoje a cuidar do corpo. Ó, a Patrícia falou muitas vezes de mim. Você precisa se amar para poder ter um futuro. Então eu vou perguntar de novo. Quem determina o seu hoje? Vamos ver se vocês estão preparados para me responder agora. Quem determina o seu hoje? Quem determina o seu hoje, o seu agora? Quem determina o seu agora? Vamos lá? As suas escolhas baseadas no seu futuro, exatamente isso. Isso mesmo, Nilva, você mesma, através daquela imagem que você criou, projetou no futuro, escolhendo hoje. Escolhendo hoje. Escolhendo hoje. Escolhendo hoje chegar mais próximo daquele futuro. Hoje você vai chegar mais próximo do seu futuro. Hoje você vai se aproximar do seu futuro. Escreve isso daí. Todas as vezes que vocês entrarem em crise é porque vocês não estão se aproximando daquilo que Deus já falou que vocês são ou daquilo que vocês projetaram como futuro. Toda vez que você entrar em crise é porque você não está vivendo algo que te aproxime
da mulher do futuro que você projetou. Por exemplo, toda vez que eu entro em crise, é porque eu não estou me aproximando da mulher que eu desejo ser, ou que Deus desejou para mim. Olha isso, que sério. Então, quem está em crise aqui nessa live? Quem está em crise aqui já sabe como resolver sua crise hoje. Como? Como que você vai resolver sua crise hoje? Te aproximando da mulher que você quer ser. Te aproximando do homem que você deseja ser. As atitudes precisam ser de força, de garra e de coragem. Sim, Cissa. Porque você precisa se mover para esse lugar de futuro. Primeira coisa que você precisa ter: um desejo no futuro. Quem você quer ser no futuro? Quem você deseja? Quem você deseja ser no futuro? Quem você deseja ser no futuro? Você precisa ter isso bem claro na sua mente. Isso precisa estar muito claro. Isso precisa estar evidente. Isso tem que estar assim, claro. Quem é a Alvina daqui a 10 anos? Essa Alvina, eu tenho que ter clareza de quem ela é. Eu tenho que ter clareza de onde ela vai estar. Eu tenho que ter clareza do que ela vai vestir, do que ela vai usar, das coisas que ela vai comer. Eu preciso ter clareza dessa Alvina do futuro. Quanto mais clareza eu tiver dessa Alvina do futuro, mais eu consigo me colocar no caminho. A cara, eu desejo ser uma terapeuta maravilhosa que nem você. Bora abrir o instituto. Cara, nós temos que abrir esse instituto aí. E daí nós vamos franquear esse instituto. Daí a Ima vai comprar uma franquia nossa lá em São Paulo, né, Ima? Patrícia também, que tal, Patrícia? Todo mundo comprando franquia aí, nesse instituto. A Patrícia, Pronto, já é terapeuta, então. A Patrícia falou que ela é uma mulher que ajuda outras mulheres a serem bem-sucedidas emocionalmente. Já é uma terapeuta, já vai comprar nossa franquia aí para abrir um instituto aí na sua cidade. Tá resolvido já. E é isso. Esse futuro, ele tem que estar bem claro. E daí o que você vai fazer? Dar passos para chegar nesse lugar. Passos para chegar nesse lugar. Oi, Jéssica, que saudade. Entende? Então, quanto mais você está no caminho, dando passos para chegar nesse lugar que você projetou, mais realização você vai sentir. Mais realização você vai sentir. Aí, a Patrícia me ajuda muito. Que legal. Parabéns, é isso aí. Mulheres estão aqui para encorajar mulheres. Mulheres estão aqui para levantar mulheres. Entre mulheres. Não é? Então é isso. Então agora, quem é que determina o seu presente? Responde para mim. Quem determina o seu presente? Daí agora eu posso fazer aquela pergunta que eu fiz no começo dessa live. Você tem fé? Se você tem fé, por que você não usa? Você tem fé? Se você tem fé, por que você não usa? Porque se aproximar dessa foto daqui a 10 anos significa que você tem fé que aquilo vai acontecer. E dar passos para chegar nesse lugar significa que você vai ter fé e que aquilo realmente vai funcionar. André é terapeuta. André, você pode ter uma franquia nossa também aí, que tal? Cidade que você tá? Sonángela, você tem fé?
Então por que você não usa? Agora você consegue responder a minha pergunta. E como é que eu posso falar para você que você não usa a sua fé? Você não usa a sua fé quando você não se aproxima daquele lugar que você projetou. Então você precisa usar a sua fé. Como? Dando passos para chegar naquele lugar que você sonha. Dando passos para chegar naquele lugar desejado. Ai, André, você é de Americana, que delícia. Gente, eu tenho um carinho extremamente especial por Americana. Aí tem uma igreja que eu amo demais, que é a igreja do pastor Mirko. André do céu, eu amo aquela família. Gente, que família, pastor Mirko. Eles são maravilhosos. Eu falo para todo mundo, eu nunca me senti constrangida em amor igual eu me senti naquela igreja. Eu nunca me senti tão constrangida em amor como eu me senti naquela igreja. Então, vamos lá. Ai, sério que você é de lá, André? Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por eles. Você, então, você é amor puro, então, André. Porque se você aprende com eles, eles são amor puro, aquele povo lá. Gente, eles são incríveis demais. Você está num lugar maravilhoso e abençoado, André. Muito abençoado. Eles são maravilhosos. Então vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém vai fazer por vocês. Ninguém vai fazer nada por vocês. Vocês precisam fazer por vocês mesmos. E se vocês não fizerem por vocês mesmos, ninguém vai fazer. Vai precisar levantar mais cedo? É verdade, é maravilhoso mesmo. Você vai precisar levantar mais cedo? Você vai precisar fazer um esforço dobrado? Você vai precisar fazer um esforço triplicado? Talvez vai. Mas deixa eu te falar. Não coloca a culpa nos outros porque você não está conseguindo. Não coloca a culpa nos outros porque você não tem apoio. Sabe quando é que as pessoas vão te apoiar? Quando elas veem o seu resultado. Vou repetir. Você só vai receber apoio quando elas verem o seu resultado. Meu marido costuma falar assim, os resultados curam. Escreve isso aí no espelho do seu banheiro. Ou no espelho do seu guarda-roupa. Os resultados curam. Então você só vai ser ajudada quando você tiver resultado. Até lá, só repita, faça. Não espere apoio de ninguém. Mas quando você tiver resultado, eles vão querer estar com você. As pessoas vão querer estar com você, vão querer ser seus amigos. Você só vai receber apoio quando você tiver resultados. Os resultados curam. Isso aí. Meu marido fala isso. Então, só faz agora. Agora não é a hora de você pedir apoio, não é a hora de nada. Conta com o teu pai que ama você. Sabe? Exatamente. E ainda falando assim, que te ajudou, né, Irma? As pessoas vão falar, eu que te ajudei. Eu que falei de você, eu que te motivei, elas vão ainda falar isso de você, tá? Ainda vão dizer isso. Então, foca na tua picture daqui a 10 anos. Foca na tua picture daqui a 10 anos. Quem você é daqui a 10 anos. E todos os dias, dê um passo para chegar próximo dessa pessoa que você se tornará daqui a 10 anos. Não tem como você entrar em depressão, não vai ter como você passar a viver a ansiedade, não vai ter como você ficar olhando para os teus traumas do passado quando você entender que você precisa se aproximar daquilo que você foi chamado para fazer. Você precisa se aproximar do seu propósito. Não tem como você viver. Não vai ter como você viver em depressão quando você vai começar a dar passos constantes perto daquela pessoa que você vai se tornar.
Faça por você. Faça por você o que ninguém pode fazer. E depois, quando você tiver os resultados, você vai ver quantas pessoas vão te apoiar. Faça por você. Não espere os outros. Não espere os outros. E agora eu vou falar para você. Você tem fé? Se você tem fé, por que você não usa ela? Então começa a usar essa fé. Como que você vai usar essa fé? Dando passos mais próximos daquela pessoa que você desejou se tornar. Dando passos mais próximos do destino que você sonha para você daqui a 10 anos. Agora eu vou falar uma coisa para você. Qual é a diferença de fé e de pensamento positivo? Vocês sabem qual é a diferença? Qual é a diferença de fé e pensamento positivo? Pensamento positivo. Não, agora vai dar certo, tô confiante. Agora vai dar certo. Não, tenho certeza que vai dar certo. Mas fala pra mim, qual é a diferença de fé e pensamento positivo? Qual é a diferença? Será que você sabe? Qual é a diferença? Qual é a diferença de fé e pensamento positivo? Ué, mas eu posso ter pensamento positivo também conectado com Deus. E também acredito que vai dar certo. Qual é a diferença de fé e de pensamento positivo? Quem se arrisca aí? Ó, a Cissa escreveu ali, a fé move montanhas. Tá quase, Cissa. Exatamente isso, Cissa. O pensamento positivo é a espera de que aconteça algo no futuro. E a diferença da fé é que a fé pega o futuro e move o presente, move o agora. Então, a diferença de fé e pensamento positivo é: o pensamento positivo espera que algo se mova no futuro. E a minha fé move o meu presente. Se você tiver uma fé que não age no seu presente, ela não passa de um pensamento positivo. Vou falar de novo. Se você tiver uma fé que não move o seu presente, ela não passa de um pensamento positivo. A fé precisa agir no seu presente. A fé move montanhas, não no futuro, no presente. Então, qual é a diferença de fé e pensamento positivo? Se a sua fé não agir no seu presente, ela não passa de um pensamento positivo. Eita, pega! Aí, Cissa, você acertou. A fé move montanhas. Onde? No presente. A fé move montanhas no presente, hoje, agora. Se ela não agir no presente, ela não passa de um pensamento positivo. Então, eu vou perguntar de novo agora. Você tem fé? E por que você não usa? Se você não usar a sua fé para mudar o seu agora,
Se você não tiver fé para mudar o seu agora, você só tem pensamento positivo. Se você não modificar o seu agora, olhando para o seu futuro, olhando para aquilo que Deus disse para você do seu futuro, não do seu passado, do seu futuro. Você precisa estar conectada com Deus nas coisas que Ele fala para você do seu futuro. Do seu futuro. Se a sua fé não age no presente, no hoje, no agora, se ela não agir no presente, ela não passa de um pensamento positivo. É exatamente isso. Quem já tinha entendido essa diferença de fé e pensamento positivo aí? Quem já tinha desvendado esse segredo? Eu nunca escutei isso de ninguém. Nunca. Essa aí foi mesmo uma revelação de Deus que Deus me deu. Porque eu nunca ouvi isso de ninguém. A fé, ela tem que ter poder para agir no meu agora. Também não, Paty. Também não tinha. É isso aí. Eu preciso usar a minha fé. Como? Fazendo com que as coisas do futuro sejam hoje. Fazendo com que as coisas do futuro se realizem e transformem o meu hoje. Fazendo com que aquela visão que eu tenho de futuro, da Alvina do futuro, ela transforme o meu hoje. Ela transforme o meu hoje. Eu preciso ter o meu hoje transformado. E daí, por isso que eu falei para vocês, a psicologia, as terapias, a história, a teologia, a antropologia, ela olhou durante 100 anos para os nossos traumas. Olhou para o nosso passado, para as nossas frustrações, para a nossa história. Só que vai chegar uma hora que essa história, esses traumas e esses bloqueios que você passou não vão ser suficientes para te levar para frente. Oi, Mila, te amo, meu amor. Então, olha só, olhar só para esses traumas, olhar para esses bloqueios não vai fazer você ir para o próximo nível. O que vai fazer você ir para o próximo nível é você trazer o seu futuro através da fé. Através da fé, você vai precisar de uma visão madura, você vai precisar de uma mentalidade madura, você vai precisar de um amadurecimento para lidar com a sua história. E daí sim, o que nós podemos fazer? Daí sim, nós precisamos olhar para a nossa história, olhar para os nossos traumas, e nós precisamos ressignificar o nosso passado. Mila, eu estou falando para as meninas aqui o seguinte, qual é a diferença da fé e do pensamento positivo? Qual é a diferença da fé e do pensamento positivo? E que nós temos estudado, nós ficamos sentados aí 100 anos na história, olhando para a nossa criança interior, para os nossos traumas, para a nossa história. Só que olhar para a nossa história não vai levar a gente para o futuro que a gente precisa, para a maturidade que nós precisamos, para o despertar, para essa idade madura que nós precisamos ir. Paulo, ele fala assim, quando vocês eram criança, nós vamos tomar leitinho, come e bebe como criança. Só que nós precisamos chegar numa idade de maturidade. O que é isso? Não é nós precisamos olhar para a nossa criança interior com um olhar adulto, com um olhar maduro, sabendo o que eu faço com aquela criança, sabendo como que eu resolvo aquele trauma, sabendo como eu ressignifico aquele trauma. Então, quando eu olho com maturidade para a minha criança interior, eu olho como? Eu olho projetando o meu futuro, falando aquilo que Deus falou para mim do meu futuro. E quando eu olho para o meu futuro,
que eu olho para o meu futuro, que eu volto para o meu agora, eu modifico o meu agora, olhando para o meu futuro, olhando tudo aquilo que eu tenho de promessa em Deus, olhando tudo aquilo que Deus já prometeu para mim. Então começa a basear a sua vida através de um olhar no futuro, um olhar maduro, um olhar adulto, um olhar autorresponsável, olha para o teu futuro e fala assim, aonde eu vou estar daqui a 10 anos? E começa a tomar as suas decisões de hoje olhando para o futuro. E, gente, eu vou falar sério para vocês, tem uma pessoa que sabe fazer isso, é a Mila, essa minha amiga. Essa minha amiga sabe fazer isso. Ela chegou aqui em Maringá, ela abriu uma loja aqui em Maringá faz pouco tempo, e ela falou assim para mim, eu já quero pegar o próximo ponto, quero fazer isso. Ela já olhou o futuro e ela já começou a tomar as decisões do agora dela, baseado no futuro dela. É exatamente isso, a fé. Qual que é a diferença da fé e do pensamento positivo? A fé, ela consegue agir no seu agora, Se a sua fé não tiver força e nem coragem de atuar no seu agora, ela não passa de pensamento positivo. A fé, ela tem que ter transformação no teu agora. Ela tem que ter uma transformação. A palavra de Deus fala assim que a fé move montanhas. Se a fé move montanhas, é porque a fé, ela trabalha no agora. Ela é algo, a certeza das coisas que ainda não são, como se já fossem atuando no agora. Então eu olho aonde eu quero chegar e por causa daquilo de onde eu quero chegar, eu tomo as minhas decisões hoje. Eu tomo as minhas decisões hoje olhando aonde eu vou estar daqui a 10 anos. A fé age no presente, exatamente isso que a Patrícia escreveu ali. A fé tem que ter transformação no seu agora. Exatamente. Se a fé não transformar o seu presente, ela é um pensamento positivo. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, qual que é a tarefa hoje dessa nossa live de hoje? Olha para o seu futuro daqui a 10 anos. Olha para esse futuro daqui a 10 anos. Olha para a sua família daqui a 10 anos. Olha para os seus filhos daqui a 10 anos. Olha para os seus negócios daqui a 10 anos. Olha para o seu cônjuge daqui a 10 anos. Olha para você daqui a 10 anos. E começa a tomar decisões hoje que te aproximem desse futuro. É exatamente isso, Mila. Se a fé não transformar o seu presente, ela é somente um pensamento positivo. Exatamente isso. Então a fé tem que mover essas montanhas aí, ó. Tem que mover os obstáculos que você tem hoje. Porque até você chegar no teu futuro, você vai ter obstáculos. E esses obstáculos são as suas montanhas. E meu marido fala assim, é só uma fase, não é o fim. Toda vez meu marido fala isso. Não é o fim, é uma fase. Então, se é uma fase, significa que é um obstáculo. É um obstáculo só. Só um obstáculo. Então, move esses obstáculos. Faz com que a tua fé mova esses obstáculos. Faz com que a tua fé mova esses obstáculos. Gente, é sério, a Mila é uma pessoa que fala super de fé. A vida dela fala de fé. A vida dela fala de fé. Gente, eu vou pedir para fazer uma live, Camila, para a gente falar de fé, porque é incrível as histórias que ela tem para contar. Ela tem umas histórias incríveis para contar. Incríveis de ressignificação, de reconstrução, de resiliência. Uau, é incrível as histórias da Mila. Eu amo escutar as histórias dela. Então,
Olha para tudo aquilo que você tá vivendo hoje na sua vida e fala assim: é uma fase, não é o fim. E se é uma fase, o que eu preciso fazer para ultrapassar esses obstáculos? O que eu preciso fazer para continuar avançando? O que eu preciso fazer para mover essas minhas montanhas, para mover essas montanhas aqui? O que eu preciso fazer? E encara isso. E lembra, ninguém vai fazer por você. Você vai fazer por você. Você vai ter que fazer por você. Você precisa fazer isso acontecer na sua vida. Então agora a tarefa da nossa live de hoje. Qual é a sua picture? Qual é a sua fotografia daqui a 10 anos? Como você vai estar? Como a sua família vai estar? Como o seu profissional vai estar? Anota tudo isso. E eu quero uma tarefa diária que você vai fazer constantemente para você chegar nesse objetivo daqui a 10 anos. Constante. Eu quero estar magra, então você vai fazer alguma coisa para emagrecer. Eu quero estar próspera, então você vai ter que fazer alguma coisa para você ter um rendimento financeiro, para aumentar as suas entradas. Eu quero ter uma casa, vou ter que estar morando na praia. Então comece a fazer um planejamento para chegar lá, né? Para morar nessa praia. Eu quero ter um instituto. Então você vai ter que começar a traçar esses passos para você ter esse instituto, você se capacitar e chegar nesse lugar. Tarefa dessa live de hoje. Olha para a picture daqui a 10 anos. Olha para esse lugar que você quer estar e trace uma tarefa que você vai tomar diariamente durante 10 anos. Trace uma tarefa para os seus próximos 10 anos da sua vida. Trace uma tarefa. Mas Alvina, que exagero, você vai mandar fazer isso durante 10 anos. Deixa eu te falar. Você pode não saber fazer isso que você vai começar a fazer hoje. Mas eu vou te falar que quando chegar aos 10 anos, você vai se tornar um profissional nisso. E talvez você se torne um profissional com menos tempo ainda. Então, trace hoje um objetivo para você fazer constantemente. Trace um objetivo para você fazer constantemente. Escreva hoje aí um marco na sua vida. Hoje eu começo a dar passos para me aproximar da pessoa que eu vou me transformar daqui a 10 anos. Hoje eu vou dar passos para me tornar uma pessoa que eu desejo daqui a 10 anos. Eu tô com o desafio de fazer vídeos no YouTube, tá? Esse é meu desafio. Fazer vídeos pro YouTube, criar um canal de YouTube para daqui a 10 anos se tornar uma profissional do YouTube. Uma YouTuber. Esse é um dos meus objetivos. Então eu tenho que fazer o quê? Olha, gostei da frase do Eduardo. Eu vi o futuro e decidi morar lá. E o que você vai fazer para chegar lá? Então, gente, é exatamente isso que eu quero deixar para vocês. Você tem fé? Então usa. Então usa. Simples assim. E quero deixar um beijo no seu coração. E quero dizer para você que eu vou estar trazendo essas novidades aí para vocês agora, tá? Vou estar aí abrindo mais meu coração. Vou começar a fazer mais vídeos no YouTube, no canal do YouTube. Até para depois a gente criar uma recorrência e colocar pílulas de sabedorias lá. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tenham uma excelente noite. E eu quero ver vocês fazendo essa tarefa. Porque eu quero encontrar vocês no futuro de vocês daqui a 10 anos.
Gente, tira um print aqui, ó, dessa live agora. Tira um print aqui dessa live e eu quero encontrar você, que vai tirar esse print aqui e que a gente vai se encontrar e a gente vai se ver daqui a 10 anos. Bora fazer um encontro daqui a 10 anos? Hã? Bora fazer um encontro. Pensa a gente fazer um encontro exatamente no dia de hoje, daqui a 10 anos. Que tal a gente fazer esse acordo? Que tal? Bora fazer esse encontro daqui a 10 anos. Igual aquelas turmas de faculdade, que eles se encontram depois de um tempo. Isso aí, Patrícia. Vamos se ver muito, muito ainda. Muitas vezes. Bora, tira esse print aí, que esse print vai ser um marco na sua vida. Vai ser o dia que você decidiu ter fé e entender qual é a diferença de fé e pensamento positivo. Gente, isso é uma chave preciosíssima para a sua vida. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Essa aqui veio quentinha, direto do céu para vocês. Tá? Então, começa a mover aí sua vida. Um beijo no coração de vocês e eu quero encontrar vocês antes dos 10 anos. Mas eu quero também encontrar vocês daqui a 10 anos. Eu quero fazer um encontro pra gente. Um beijo no coração de vocês, amo vocês demais.